A gente quer isonomia. É que nem a gente estava falando de qual é a alíquota ideal de IPVA. É a alíquota que for igual para todo mundo ou para todo estado. Porque daí você consegue competir. Não tem distorção. Enfim, quando a gente fala muito da importância do setor, né, o setor está comprando hoje, oficialmente, sem contar os carros de concessionária, 350 mil automóveis por ano. Então, quem trabalha com um número desse, mostra o seguinte, aquela produção excedente que vocês estão fazendo, a gente tem capacidade de consumir. E a gente fala o seguinte, olha, quanto mais financiamento tiver para o setor, você consegue mexer naquela variável da renovação da frota. Então, eu fiz um estudo, se você tivesse uma função matemática, né, o pessoal de banco adora falar isso, né, com várias variáveis, eu acho que a variável mais importante para a gente é a idade da frota. Porque se eu diminuir a idade da frota de 17,5 para 13 ou 14, que seria um número ideal para o nosso setor, nós teríamos comprado ano passado 480 a 500 mil automóveis. Enquanto o prazo médio, o pessoal do Banco de Financiamento lá do Décio Carbonari, como é que é? A NEF. Então, o que acontece? Eles lançaram uma vez um número dizendo, olha, o prazo médio dos financiamentos é de 42, 43 meses. E eu falei para ele, então quer dizer que vocês estão vendendo tudo com 72 meses, é isso? Ele falou, como assim? Eu falei, qual é o percentual que é vendido à vista? Era quase 40%. Então, se você pegar o 40% dos 72, você vai ver que 43%, tudo que estava sendo vendido na época estava sendo muito financiado. E continua dessa forma. Ou seja, está se vendendo muito para varejo, que é o ideal para qualquer... Não é só para as montadoras, para a locadora também. Vender para varejo é bom. É bom o cara que chega lá, eu gostaria de alugar um carro, qual é o seu preço? Ele pega o preço que você pedir. Mas tem hora que não dá. A gente também tem o nosso calcanhar aí. A gente também tem seguradoras que pagam mais barato, também temos acordos corporativos. Então, tem que se mexer nessa variável dos 17 meses e meio. A gente tem que conseguir baixar a idade média da frota. A chave está aí dessa equação. Se eu diminuo o prazo que esse carro fica na minha frota, enquanto esse cara de 42, 43 meses de prazo, na verdade é 72 meses, ele compra um carro a cada 5, 6 anos. A gente está comprando um carro a cada ano e meio. Nós temos que comprar um carro a cada ano. Em vez de ser 4 vezes mais vantajoso do que esse cliente, que a gente já é 4 vezes mais vantajoso, nós vamos ser 5 vezes mais vantajoso. E aí o que vai acontecer? Vai se vender os 500 mil carros. Vai se vender esse excedente que todas as montadoras estão produzindo a mais. No mercado interno, a gente não precisa de Argentina, não, gente. O pessoal vai lá, deve ser muito bom vender para a Argentina, né? Porque o pessoal vai lá, chora, deve ser preço cheio. Agora, não é possível. Porque no nosso mercado que consome aqui, esse carro estaria aqui consumindo alugado. Tem muito estudo mostrando, né, que o Brasil que mais cresce realmente é fora dos grandes centros. E eu concordo com esses estudos. Os nossos números regionais, vocês vão ver, Rondônia cresce mais do que São Paulo. Até porque precisa se desenvolver mais. Mas é lá que estão sendo consumidos esses carros usados mais antigos. Então, se você não vender um carro de 6, 7 anos lá em Rondônia, você não vai vender um seminovo de locadora em grande centro. Alguém precisa ir comprando esse automóvel mais antigo. Ó, tem plágio, estou apontando para o plágio, tem plágio, estão dizendo, nós fizeram musiquinha, jingle, compramos um carro a cada 2 minutos. Esse jingle, esse refrão, é do Adriano, que lançou aqui há 4, 5 anos o refrão. Nós compramos sim. Quem compra um carro a cada 2 minutos, é o setor de aluguel de carros. Isso, ó, já faz tempo. Aliás, até um pouquinho mais de 2. Você tem todos os reflexos de comprar tanto carro assim, que é quanto a gente contribuiu com impostos. Eu vou pular esses dados menos importantes, que eu acho que perguntas e respostas são mais importantes que isso, tá? Mas 2,15 bilhão é dinheiro pra caramba, de impostos. Que o pessoal fala, né? Qual é o esquema de locadora, né? Esquema, a gente paga imposto, não tem nenhum benefício e ainda passa por vilão. 309 mil empregos diretos e indiretos gerados. E aí a gente fala muito de composição de frota. É lógico, e a gente vai falar disso aqui, a gente acompanha a tendência do mercado, dos carros compactos. Pode ver, até porque o econômico hoje, que é o 1.000 cilindradas, não é mais tão compacto assim, não é mais tão econômico, ele já é um carro mais completo, não é não só por conta do ABS, do airbag.
hoje nas nossas frotas, em locação diária, acho que dificilmente você vai encontrar veículo sem ar-condicionado. Mas você vai vendo tendências aí e alterações de acordo com as classificações ano a ano. Importância das vendas diretas. Eu recebi um dado lá da Fenabrave, e eu olhei e falei, nossa, que maravilha, que dado para a gente trabalhar. Né? Eu acho que esse dado é uma coisa que mostra muito o quanto, veja bem, isso aqui nós estamos falando de vendas diretas, não são só carros para as locadoras, tá? São as vendas diretas em geral. Mas isso mostra uma tendência, inclusive, nos modelos que nós temos nas nossas frotas. Então, uma vez o pessoal da GM falou, Onix é carro que ainda não é para alocação de veículo. Onix é para varejo e Celta é para locação. Tá certo, Marcos Severino? A gente faz Fox para vender para varejo e Gol para vender para locadora. Mas, enfim, mas o resultado, eu sei que a gente contribui em números reais altamente para isso, ou pelo menos metade dessas vendas frutíferas são para a gente. A gente tem empresas, por exemplo, bom, a estrada realmente 68% nesse número para venda frutífera, até porque é uma característica do modelo do automóvel, mas isso mostra a importância do setor. Isso mostra em que ponto a gente tem chegado em percentuais, né? Ou seja, o quanto a venda direta representa. Eu escutei de uma determinada montadora, não vou citar porque eu fiquei até envergonhado quando eu escutei, e eu conheço a pessoa que me falou há muito tempo. Eu falei, você não tem vergonha de falar isso, não? Disseram que teve uma convenção e a pessoa falou, olha, nós tivemos prejuízo porque nós vendemos muito para vendas diretas. Precisamos diminuir isso e tal, o locador é um vilão, tem muito desconto. Eu quase ri do cara, falei, para de produzir carro, para de anunciar que você está lançando fábrica, então. Você que está trabalhando errado, não somos nós. Não. Ah, você sabe qual é a montadora também? Você estava junto, né? Mas é isso, a gente se espanta desse tipo de número. Uma vez numa reunião numa entidade, um determinado sujeito, você estava também nessa reunião, acusou o setor de aluguel de ser o vilão. Gente, a gente só é cliente, a gente só é competente, a gente só se esforçou para melhorar o nosso setor. Aqui não tem vilão nenhum. E não tem ninguém tentando tomar nada de ninguém, pedir uma vantagem errada. A gente é cliente. Então, como cliente que consome, que paga imposto, que gera emprego, a gente pede o quê? A gente pede o que o banco pede, né? Reciprocidade. Basicamente é isso. A gente, o Lang falou agora muito de KNAI, né? Mas, na verdade, a tecnologia tem nos favorecido bastante. Nós estamos descobrindo cada coisa do nosso setor que a gente nunca imaginou. Então, assim, a quantidade de locadoras, sejam elas ativas, inativas, operantes realmente, mas ela tem aumentado para a gente. Essas locadoras já estavam lá. A gente que não sabia que elas estavam. Por quê? Porque tem muita locadora operando já com KNAI e realmente comprando como varejo, né? Diretamente, que a gente não sabia. Então, os sindicatos têm feito um trabalho, e a gente tem feito lá em Brasília, junto com a CNT, de identificar cada vez mais as empresas locadoras, ou que se dizem locadoras, até porque a gente defende o setor de forma a não deixar que uma locadora que não seja locadora fique no setor. Nosso setor aqui não está para proteger ninguém. Se o sujeito está usando a locadora para outra coisa, como usam todos os setores, né? A gente não permite. Quem é locadora, que é afiliado, tem que alugar carro. Tem que estar focado no setor. Aí, volta. Todo mundo queria ver o próximo slide, é isso? As montadoras, ano passado ia sair tapa. Tentaram mudar o número. Não, esse número foi enviado, esse número está errado. E a gente acha isso eu acho que é o maior orgulho de uma apresentação. É você ver a participação, o pessoal realmente brigar por participação no nosso setor, e a importância que isso tem. Então a gente se sente orgulhoso e agradece a vocês por disputarem essa colocação aqui. O Burg, na época que queria pegar a liderança de venda, fazia de tudo. Você era tão mais legal na Fiat, Burg. Né? Porque é verdade, porque se empenharam, era uma outra época, mas se empenhava muito mais
nessa liderança, a gente quer a liderança do setor, a gente quer a liderança do mercado, e a gente quer ser o primeiro e ter uma participação maior no mercado de vocês. Até porque, se você pegar um pessoal de banco de investimento, ele olha e fala o seguinte, olha, ele cresceu 0,5% aqui, mas você compra 5 vezes mais carro do que o varejo. Então, você vai conseguir fazer com que a indústria dele produza e tenha para onde vender. Então, vamos lá, vamos acabar com a curiosidade de vocês, vai. Enfim, então, esse ano, a Fiat continuou na liderança, parabéns. Tem produto, tem entrega programada. Tive não tem tanto tempo assim lá na fábrica. O negócio funciona. E está despontando aí, permanecer no primeiro lugar. Eu nesse ano, na verdade, a gente botou até o slide sem fazer o comparativo com os outros anos, tá? Nesses slides aqui, até para a gente realmente dizer quem teve que participação de cada um. Mas a Volkswagen ficou com 21,27, a GM com 14,40, Renault com 9,43, voltou para a 4ª colocação, lançou produto novo, brigou, não é isso? A Ford com 7,42, Ford essa que chegou a ter 2 ou 3% em outros anos. E se você fizer uma análise do mercado mundial de aluguel, se você for na locação diária na Europa, por exemplo, o que mais você vai ver vai ser Ford e Renault. E Peugeot. São os 3 que tem. Muitas vezes. Mas a GM vai se empenhar esse ano, diz que vai ter produto, vai ter financiamento. Não é isso, Paulo? Hein, Paulo? Para a gente chegar lá. Até reabrir o banco GM. O negócio acho que está ficando bom, né? Ou estava muito ruim, então acelerando. Você tem a Toyota nessa mudança aí de modelo, mas voltou a ter uma participação. A Toyota tinha dado traço. Por quê? Porque ela não tinha conseguido botar o veículo pequeno dela para a gente. Mas qualquer campanha deles, o negócio dispara. E você vai ter nos outros toda uma outra fatia de 1 a 2% de outras marcas que vão crescer. Todo mundo tem outra marca. Os outros cresceram muito, porque todo mundo hoje mudou de marca. Você vai numa montadora grande, ou das 5 grandes para a gente. Tem o produto? Não, eu vou comprar da outra. Português, claro, você vai na Honda, tem Toyota para entregar? Veja bem, você compra a Honda. De quem você compra a Kombi hoje? Oi? De quem você compra a Kombi hoje? Quer comprar umas Kombi usadas? Eu vendo umas... Ninguém consegue vender. Quem vende Kombi, você sabe quem é. Não tem. Tem. Eletrô está aproveitando uma oportunidade. Eu comprei deles. Sim. Enfim. E acho que esse slide é o slide que todo mundo presta muita atenção, que é o quanto o faturamento aumentou. O faturamento aumentou 4,73, ou seja, o setor cresceu 4,73 em tamanho. Né? Então, pergunta-se muito, continua sendo o dobro do PIB. Isso nos satisfaz? Não tenha dúvida que não. Nós somos um setor pujante, um setor inquieto, e que está preparado para crescer os 10%, que cresceu a década inteira. Cresceu por osmose, enfim, mas cresceu. Só que a gente se estruturou para crescer de novo e crescer mais. Então, acho que a gente vai poder contar com vocês, montadoras, para vocês, bancos, para a gente poder comprar, financiar e poder alugar esses veículos. Quando você fala que o setor cresceu 4,73, ele é o reflexo de todos os crescimentos. Você vê se teve recuperação de preço, e, na verdade, a gente não teve recuperação de preço esse ano, porque o setor cresceu menos do que a gente tinha de expectativa e menos do que a nossa participação de frota. Então, você teve ajustes, né, regionais. Teve locais onde o preço aumentou pontualmente, mas não teve recuperação de preço. Talvez porque houve em outros anos, né, teve anos a gente aumentar 17% de recuperação de preço. Na verdade, puxar tudo que vinha para trás. E esse ano não conseguiu. Bom, pessoal, acho que conseguimos dar o nosso recado, mais uma vez mostrar a importância do nosso setor na economia brasileira. E tivemos aqui uma aula do nosso amigo Fred, falando pela Anfávia. E queremos mais uma vez, então, agradecer a presença de todos,
Aqueles que necessitarem de mais anuários, ou talvez para levar para sua empresa, o que seja, ali fora vocês podem retirar mais. Em nome da ABLA, pretendemos continuar nessa parceria e queremos seguir 2014 forte, com o apoio de todos vocês que sempre estiveram ao nosso lado. Muito obrigado, tenham um bom dia e obrigado por terem nos prestigiado aqui nesse café da manhã.